de excelentes faculdades mediúnicas, porque o nobre professor Herculano Pires era um homem desprendido, dedicado ao amor à causa, à família. Então ele não tinha nenhum vínculo material para ficar na retentiva, razão que nos leva a meditar em cada um de nós, libertarmos-nos dos apegos, pensarmos que ao ocorrer a desencarnação nós vamos deixar. Ao invés de deixar, vamos dar antes da morte, porque somente deixamos aquilo que não podemos levar. Cultivemos então os valores éticos, as virtudes, os sentimentos bons para estes levarmos, e as demais coisas, a afetividade tormentosa, os apegos materiais, as necessidades de promoção egóica, esses deixarmos na Terra e despertarmos logo depois da desencarnação. E como a doutrina espírita explica, Divaldo, a questão do desaparecimento? Desaparecimento de crianças, ou mesmo de adultos, que muitas vezes, sem motivo aparente algum, eles desaparecem. O que pensar sobre isso? Normalmente, nesses dolorosos desaparecimentos, nós estamos diante da lei severa de recuperação de outros indivíduos que tiveram atitudes semelhantes noutras vidas, através de delitos muito graves. Para os pais que subitamente perdem um filhinho de poucos anos, a dor é quase selvagem, porque a dor da morte é dolorosa, mas esta da incerteza é muito pior. Sim. Indivíduos adultos que são vítimas de uma crise de amnésia ou de transtornos de Alzheimer e equivalentes e desaparecem nas grandes cidades, como em São Paulo, sim, cujo número de pessoas que desaparecem diariamente é surpreendente. Então são leis nos convidando ao sentimento profundo do culto do dever, para não cairmos nesta ressonância de um resgate doloroso, de uma imposição dessa natureza. Por outro lado, essas crianças que são raptadas, cujos corpos muitas vezes são levados ao sacrifício para a venda de órgãos. sim, Imagine-se essa rede de criminosos que atua dessa maneira perversa, absolutamente selvagem, o drama que estão construindo para si mesmos em outras vidas. Virão eles naturalmente resgatar, de maneira equivalente ou mais dolorosa, nas enfermidades dilaceradoras. Então, todos esses que são vítimas dos desaparecimentos, ou os familiares que os veem desaparecer e não mais têm notícias, estão experienciando a lei dos efeitos da lei divina, sofrendo profundamente, mas nunca desesperando ao ponto da loucura do suicídio, porque um dia haverá o reencontro. E neste reencontro feliz apagar-se-ão todas as memórias dolorosas, quando se descobrirem as causas que geraram essa aflição desmedida. Divaldo, semanas atrás eu vi uma notícia na África, numa região da África onde os albinos são perseguidos. E justamente como você está dizendo, eles desaparecem, eles são sequestrados porque eles utilizam partes do corpo, é como se fosse um amuleto para alguns, enfim. Como se pode entender esse contexto ainda nos dias de hoje, Divaldo? São os espíritos primários. Sim. Que ainda se encontram na Terra. Neste momento da grande transição, sim, os benfeitores dizem que as regiões dolorosas que retiveram aquelas tribos bárbaras e selvagens, sim, para que não perturbassem o progresso intelecto-moral do planeta terrestre, agora estão liberados. sim, Eles voltam e vão para essas regiões primitivas, onde prosseguem no seu culto ancestral da antropofagia, dos fetichismos e de equivalentes, e aparecem também na chamada sociedade, para poder chamar-nos a atenção para essa faixa de primarismo, como nós vemos os violentos urbanos, que depois de atacar o indivíduo, de tomar dos bens, atiram com certo prazer, um mórbido prazer, que realizam estupros diante dos familiares, além do ato ignóbil, destrói a alma daquelas vítimas. São espíritos absolutamente destituídos de sensibilidade, na faixa quase que apenas animal, tendo a sua chance. Esses espíritos, na nova era, não mais se reencarnarão. Irão para regiões inferiores de outros planetas, no seu processo de evolução, qual aconteceu com a Terra oportunamente,
quando para aqui vieram os espíritos de outra dimensão, no caso, capelinos, ou pouco importa de onde, hoje, as chamadas crianças índigo, que não se deve denominar como criança índigo, e que alguns dizem que são espíritos evoluídos em absoluto, são apenas espíritos de outra dimensão, que vêm com um grande desenvolvimento intelectual, mas vêm rebeldes, criminosos seriais, portadores de agressividade, porque são ainda primitivos do ponto de vista moral, e vêm precipitar o desenvolvimento ético-moral do nosso planeta, chamando-nos a atenção para a valorização do bem. Já que você ampliou e colocou algo mais coletivo, eu estive presente na sua última apresentação em Santo André, na creche Amélia Rodrigues, e você falou a respeito, já que o tema também está dentro da desencarnação, uma questão coletiva. Existe um medo coletivo da morte, Edivaldo? Ah, existe. O medo é possivelmente a nossa emoção mais antiga, emoção primária. E Miri Lopes, nos Quatro Gigantes da Alma, abordando a questão do medo, ele fala também desse medo coletivo, que enlouquece a multidão e leva ao desvario. Mas eu me recordo de uma lenda muito curiosa, uma lenda oriental. Um prefeito da cidade soube que viu uma epidemia, mas que ele tinha o direito de sair com alguns dos seus ministros. E quando ele estava de saída da cidade, ele encontrou a porta de chegada à epidemia, que se fazia acompanhar da morte. Então ela pediu licença para entrar nos seus domínios e realizar a sua missão. O prefeito disse, muito bem, eu lhe permito sim, mas por favor, poupe o meu povo. Eu lhe peço que mate apenas 1000. A epidemia pensou e disse, eu farei isto. Farei, eu atenderei ao Senhor. Veio, instalou-se, e durante aquele período vieram as mortes. Passado o período mais grave, o prefeito voltou com seus ministros e encontrou a epidemia e a morte que se iam para os seus sítios. Então, ele sabia que a epidemia não havia cumprido com o dever, porque as estatísticas diziam que haviam morrido 10.000 pessoas. Então, ele reprochou a epidemia e disse, mas como? Como é que você faz uma coisa desta? Ele disse, mas não fui eu, foi a morte quem o fez. Mas como? Eu matei apenas 1000 pessoas, infectei essas 1000. As outras 9.000 morreram de medo da epidemia. Então a morte aproveitou-se do pânico geral e arrebatou aqueles amedrontados. Daí nós temos que enfrentar as circunstâncias, as situações com estoicismo, a coragem da luta, saber que nós estamos na Terra para triunfar e não para perder. E mesmo quando vem a morte, uma morte digna, caracterizada pelo sentido de amor e de realizações enobrecedoras. Edivaldo, eu sei que muitos dos livros que você psicografou, muitos deles são de perguntas e respostas. E dos mais variados temas. Estou me lembrando aqui atualidades espíritas e tantas outras que, com relação ao tema de hoje, se os telespectadores quiserem aprofundar esses temas que você falou, que obras eles podem consultar, Edivaldo? Eu sugeriria Atualidade do Pensamento Espírita, ditado por Viana de Carvalho. É um livro sui generis, porque professores da Universidade do Rio de Janeiro selecionaram algumas questões e apresentaram ao espírito Viana de Carvalho. Então nós temos ali questões de direito, de sociologia, de filosofia, principalmente a respeito da morte e dos problemas éticos. É uma obra admirável, que vem auxiliar no entendimento dos valores da vida, no corpo e fora dele, através da morte. É verdade. E de uma, assim, é profundo e ao mesmo tempo é de fácil compreensão. Em linguagem muito fácil, acessível. É verdade. Embora as abordagens sejam profundas. Muito profundas. Eu lembro de psicologia também, de antropologia, política, cada especialista ciência. Colocou perguntas da sua área. É verdade. Muito bom. Edivaldo, agora, suas considerações finais. Nós vivemos um momento de grandes desafios e é necessário que adotemos uma atitude estoica perante a vida e não podemos deixar de requerer o pensamento em torno de Jesus a respeito do amor. Ame, caro amigo telespectador. Quando nós amamos, nós somos ricos. Quando nós queremos ser amados, ainda estamos na infância. Ame e seja feliz.